Bem, gente, que bom ter vocês aqui. O nosso tema hoje é sobre decisões corajosas, né? Como eu estava dizendo, nós vamos falar um pouquinho, é um desdobramento da pregação de domingo, onde eu preguei sobre a parábola dos talentos, e ali em específico, aquele servo que não multiplicou o seu talento, tomou uma decisão errada, uma decisão medrosa de enterrar aquele talento, aquilo que o Senhor tinha dado para ele. E muitas vezes também nós estamos aí permitindo o medo fazer com que tantos dons, tantos talentos, projetos e sonhos, potencial que nós temos aí para desenvolver, estão sendo enterrados, porque o medo está paralisando a gente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Se você puder, eu agradeço, compartilhar por aí nos seus contatos também, na sua rede social, para que mais pessoas sejam abençoadas. Gente, eu vou fazer uma breve recapitulação de alguns pontos da pregação, né? Quem quiser depois ouvir ela na íntegra, tem lá no canal do YouTube da nossa igreja, IEQ Iguatemi TV, e você pode entrar lá e você pode assistir toda a pregação. André, Corinthians sempre, mas, né? A gente continua sendo corintiano, viu? A gente continua, a gente não deixa não, viu? Mas, né, também não precisa ficar tão eufórico agora, a gente não precisa gastar muito tempo com ele, né? Deixa ele dar uma melhoradinha, aí a gente volta a pensar um pouquinho no Corinthians, que tá ruim demais, viu, gente? Tá bom? Então, nesse mês de agosto, né, nós estamos fazendo uma série de pregações chamada Clássicos da Fé, onde nós estamos, né, relembrando alguns textos, né, algumas histórias da Bíblia, que como o nome diz, são clássicos, né? São textos base da fé cristã, que nos fortalece muito, que nos trazem muito ensinamentos, e um desses textos, né, é a parábola dos talentos, que é uma parábola de fé. E a parábola dos talentos, talvez, até falei um pouquinho isso domingo, provavelmente é uma das pregações que eu mais já preguei, praticamente no mínimo, uma vez por ano, eu prego a parábola dos talentos, às vezes chega até 2 vezes, às vezes eu prego uma vez, dou outros estudos, porque é sempre um texto que fala muito ao nosso coração. Andréia, que saudades, quanto tempo, obrigado pelo carinho, obrigado mesmo, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho, a parábola dos talentos, né, fala sobre um senhor que chama 3 servos, ele separa uma quantia de talentos para cada servo, de acordo com a capacidade deles, e ele vai para uma viagem, muito tempo, depois quando ele volta, ele cobra, né, dos seus servos o que eles fizeram, né? Ele faz uma prestação de contas ali, o que eles fizeram com aquele recurso que o chefe entregou para eles. E aí, só para a gente recapitular um pouquinho a história, 2 servos multiplicam, né, e eles dobram aquilo que o Senhor entregou para eles, mas um dos servos, ele acaba não multiplicando, e na verdade ele acaba até enterrando aquele talento, aquela quantia de dinheiro. Então a Bíblia vem nos dizer que o Senhor, né, daqueles 3 homens, ele fica furioso, ele fica muito bravo com aquele servo que não multiplicou, porque ele foi relaxado, não levou a sério, foi medroso, e ele pune, né, aquele servo, né? Como eu disse domingo, essa parábola tem 2 contextos principais. O primeiro fala sobre salvação, o dia que nós vamos ter que chegar perante Deus e prestar contas da nossa vida, e aí ser promovido para o céu, não ser promovido para o inferno. Mas ela também traz para aplicações para nós, para o nosso dia a dia aqui neste mundo, né? Então, muitos ensinamentos, essa parábola, ela fala conosco. Quero lembrar de algumas verdades dessa parábola. A primeira verdade é que todos nós recebemos algo de Deus. Então eu vou repetir, todos nós recebemos algo de Deus. Tudo que está na sua mão, tudo que está em nossas mãos não pertence a nós, pertence a Deus. Nós somos administradores, nós somos mordomos. Existe uma doutrina cristã chamada mordomia cristã, aonde nós entendemos que tudo que está conosco pertence a Deus, e nós temos que cuidar muito bem daquilo. Ele é o dono de todas as coisas, nós somos apenas administradores, e um dia vamos ter que prestar contas para Deus do que fizemos com aquilo que Ele entregou em nossas mãos. Então essa é a primeira grande verdade.
A segunda é que nós não recebemos igualmente, mas proporcionalmente à nossa capacidade. O texto diz que aquele senhor, para um servo ele entregou 5 talentos, para outro servo entregou 2, e para um terceiro ele entregou 1 de acordo com a sua capacidade. A minha irmã Patrícia, que saudade, beijinhos. Isso quer dizer para nós que quando Deus vai nos entregar algo, ele avalia a nossa capacidade de administrar aquilo que Ele está entregando em nossas mãos. Tem gente que quando olha esse texto, acha um texto um pouco injusto, né? Por que deu mais para um, menos para outro? Mas, gente, não há nada de injustiça, pelo contrário, há muita justiça. E justiça é dar o que se merece. Enquanto que a graça é a gente receber o que nós não merecemos. Isso é algo maravilhoso, a graça, o favor de Deus. Eu recebo de Deus o que eu não mereço, né, devido aos meus pecados, minhas falhas, a minha falta de fé muitas vezes. Por outro lado, Deus ele é amor, ele é graça, mas ele também é justiça. E quando a gente pensa em justiça, a gente pensa em punição. Mas justiça não é só punição. Punir pelo erro, né? Dar o que você merece. Você errou, você deve receber o que você merece, deve ser punido. Mas justiça também é recompensar. Justiça é reconhecer, né? Justiça é dizer, olha, você merece isso, você tem esta condição de receber. Então, nessa parábola, não foi feito injustiça, pelo contrário, o Senhor foi muito justo, avaliando, entregando o que cada um merecia. Injustiça seria Deus dar tudo para uma pessoa e nada para outra. Deus não faz isso. Nenhuma pessoa tem todas as bênçãos, nenhuma pessoa tem todos os problemas. Deus vai meio que repartindo, né? Dá um pouquinho de problema para cada um e um pouco de bênção também para cada um. Então Deus dá de acordo com a nossa capacidade. Tem gente que fica pensando, puxa vida, mas Deus dá mais para aquela pessoa e menos para outra. Sim, realmente Deus faz isso de acordo com a capacidade de administrar. Porque Deus não vai dar algo se a gente não tiver condições de administrar aquilo, nós vamos perder. E Deus, como um bom administrador, um bom gestor, não desperdiça aquilo que Ele entrega. Então, Deus realmente separa de formas diferenciadas. O amor dele é o mesmo por todas as pessoas, só que as bênçãos que ele entrega é de acordo com a capacidade. E isso, gente, não deve servir para desanimar a gente. Eu não tenho capacidade, Deus, não, isso deve servir para inspirar e pelo contrário, encorajar a gente o quê? Se a gente aprender a administrar melhor, Deus vai entregar melhor. Se nós aprendemos a cuidar melhor do que Deus nos deu, Ele vai entregar mais para nós também. Então, na verdade, é algo que deve nos inspirar e não desanimar. Então, primeira verdade, todos nós recebemos algo de Deus, não recebemos igualmente, recebemos de acordo com a nossa capacidade. Para receber mais, tem que aumentar a capacidade. Para receber mais, tem que ser fiel naquilo que Deus já te deu. Então, ame o que Deus te deu. Faça o melhor, faça com excelência. Veja bem, excelência não é perfeição. Nenhum de nós somos perfeitos. Para mim, a definição de excelência é eu fazer o melhor que eu posso na minha capacidade. Então, se a minha capacidade é esse nível e eu faço nesse, eu não estou sendo excelente. Mas se eu faço no nível da minha capacidade, eu estou sendo uma pessoa de excelência. Quando eu quero fazer além da capacidade, aí eu entro no perfeccionismo, aí eu vou entrar num processo muito prejudicial, que é o perfeccionismo, né? Você vai estar constantemente insatisfeito com você, você vai se desgastar muito, porque você está além da sua capacidade e vai desgastar os outros que estão perto de você. Amém? Então, seja fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seja pouco, seja muito, seja simples, seja complexo, seja luxuoso, seja muito simples, seja algo muito famoso, de renome, seja algo que ninguém enxerga, seja nos bastidores, seja no palco, aonde for, o que está na sua mão, faça o seu melhor. Deus está vendo, as pessoas podem não estar vendo o que você está fazendo, as pessoas podem não estar reconhecendo o que você está fazendo, mas nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele vê todo o seu esforço, Ele vê toda a sua dedicação, Ele vê a sua renúncia, Ele está vendo, e na hora certa Ele faz a justiça, na hora certa Ele recompensa.
dom que nos dá de administrar e multiplicar aquilo que nos foi dado. Isso mesmo, cara, né? Deus nos entregou, né? Aqui a palavra talento era uma quantidade de dinheiro, mas para nós tem um significado. Nosso tempo, nossa energia, nossa dedicação, nosso ânimo, nossos talentos, nossas habilidades, tudo isso Deus tem dado para nós, recursos, pessoas com quais nós nos relacionamos, né? Então, vamos cuidar bem daquilo que o Senhor colocou, né? A Marina coloca aqui mesmo, porque vamos colher, exatamente, a gente sempre vai colher. A Bíblia diz que nada volta vazio, o que nós semeamos, nós colhemos. Um outro princípio também da parábola dos talentos é que o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. Então a Bíblia nos diz que aquele servo que não multiplicou o talento dele, enterrou por medo, teve o talento retirado. Então tome muito cuidado com reclamação, né? Certa vez eu aprendi que tem gente que está pedindo a Deus aquilo pela qual você está reclamando. Então você está reclamando de uma coisa, tem gente que está querendo aquilo que você está reclamando. Então, tome muito cuidado. Reclamação é um grande indicador de infidelidade. Não ter alegria com o que tem, reclamar, murmurar. Então, fuja da murmuração, fuja da reclamação, porque ela é um sinal de infidelidade e ela vai bloquear, né, que novas bênçãos de Deus sejam entregues na sua vida. Gente, quero mais uma vez aqui dar um oizinho para todo mundo. Pessoal que está chegando aí, sejam todos muito, muito bem-vindos. Pode ter certeza que você está fazendo a melhor escolha, viu? Como diz a palavra de Deus, né? Então, né, deixa o jogo lá, vai dar nada lá, viu? Que bom que você está aqui, estou brincando, né? Você que é palmeirense, São Paulino, está aí no seu jogo, que dê certo, né? Certo para quem, não sei, porque meu time, estou até desapegando do futebol, tá bom? Um outro princípio dessa parábola é que mais vale o elogio de Deus do que o elogio dos homens. Então Deus, né, o Senhor elogia aqueles dois servos, servo bom e fiel. Veja bem que aquele que multiplicou de 5 para 10, o que multiplicou de 2 para 4, os dois recebem o mesmo elogio. Deus está olhando a nossa fidelidade. Amém? E entrando aqui um pouquinho, né, fazendo essa recapitulação, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o que levou aquele servo a enterrar o que o Senhor entregou para ele, né? E o que levou ele, versículo 25 de Mateus 25, diz que foi o medo. Então o servo diz: eu tive medo. Medo do quê? Ele teve medo de administrar, teve medo de arriscar, ele teve medo de negociar e fazer algo. Então foi um pouco de acomodação, um pouco de medo, né? Porque até depois o Senhor fala para ele: olha, se você tinha medo de administrar errado, e por causa da sua administração você acabasse perdendo o que eu dei para você, colocasse pelo menos no banco, ia render uns juros, você não ia ter risco de perder o dinheiro, né? Claro que não vamos entrar aqui no mérito, o banco quebrar essas coisas e tal, mas o Senhor fala que então na verdade houve duas coisas, houve medo e acomodação. Essas duas coisas caminham juntos, né? Porque o medo, ele paralisa a pessoa. Então aquele homem foi medroso e acomodado, o que acabou fazendo com que ele enterrasse esse talento. O que isso quer dizer para nós? Que aquele homem, ele deixou que esta emoção, o sentimento, conduzisse a vida dele. A sua tomada de decisão foi baseada na emoção. Ele fez o que ele sentiu, ele fez o que ele estava, aquele sentimento que estava dentro dele. E quando nós começamos a tomar decisões com a emoção ou com a razão liderando essa decisão, dificilmente nós vamos tomar decisões que vão andar alinhados com o projeto de Deus, porque o projeto de Deus, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo, porque muito da vontade de Deus em nossa vida, ele está fora da lógica, ou seja, fora da razão, mas também ele está fora da emoção. Ele não vai combinar com a emoção. As suas emoções não vão querer fazer aquilo, a sua razão vai dizer para não fazer aquilo. E aí, para fazer a vontade de Deus, você precisa estar guiado pelo Espírito Santo, e é isso que a gente vai estar aprofundando aqui. Se Deus sabia que ele não ia multiplicar, por que deu a ele? Muito boa pergunta, viu, André? Obrigado por colocar aí a pergunta. Nós entendemos assim, que Deus, André, é claro que ele sabe o futuro de todas as coisas, mas Deus, ele dá a capacidade do homem fazer a sua escolha. Se ele não entrega ao homem
o homem não tem a liberdade de fazer a sua escolha. Então, por exemplo, Deus sabia que Adão e Eva iam comer do fruto da árvore, mas ele precisava colocar lá para saber o quê? Para que pudesse então o homem ter a liberdade de poder escolher a Deus. Então, se Deus, André, não entregasse o talento para aquele servo, mesmo saber que ele ia multiplicar, aí Deus estaria sendo injusto, porque Deus não estaria dando a ele a oportunidade de fazer uma escolha. Não sei se deu para entender. Pastor, qual a diferença de dom e talento? Biana, obrigado pela presença, pela pergunta. Bem, existe aí duas questões, né? Dom e talento, num certo sentido, significam praticamente a mesma coisa. Mas eu sei do que você está perguntando, Biana. A Bíblia fala sobre dons espirituais, né? Então, existem os dons espirituais e o dom natural ou talento, talento natural, vamos colocar assim. Então, num certo sentido, dom e talento é a mesma coisa. Agora, quando a gente fala de dons espirituais e dom natural, ou dons espirituais e talentos naturais, aí são duas coisas diferentes. E qual que é a diferença? O dom natural ou o talento natural é aquilo que você mesmo desenvolve, né? Então, é algo que parte de você, né? Alguns desses talentos nós cremos que Deus depositou na pessoa, já lá no nascimento dela, porque Deus tem planos para a nossa vida, e para que a gente possa viver esses planos, Ele coloca dentro de nós talentos, dom, talento, capacidade, potencial, quase que as mesmas palavras, mesmo significado, para que a gente possa então cumprir aquele plano, tá? Então, existem alguns talentos naturais, Deus colocou, e existem alguns talentos que a gente pode desenvolver durante a nossa vida, né? Então, às vezes você começa ali, por exemplo, a cozinhar, você descobre que você sabe cozinhar bem, né? Ou às vezes você não tem dom de nascimento, assim, né? Você não tem aquele dom lá desde o nascimento sobre cozinhar, mas você consegue desenvolver isso, né? E pode ficar tão bom quanto aquele que tem já um talento desde aí do seu nascimento, né? Quem acompanha o futebol, desculpa aí aos que não acompanham, mas existe essa diferença que o pessoal brinca, né? Entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eles falam que o Messi tem um talento já desde o nascimento. O Cristiano Ronaldo, ele desenvolveu o talento. Mas voltando lá, Biana, agora existem os dons espirituais. Os dons espirituais é uma capacitação do Espírito Santo depois que a pessoa se converte. Então a pessoa se converte, entrega a sua vida a Jesus, ela vai buscar o batismo com o Espírito Santo e aí ela recebe dons espirituais, né? Enquanto que os dons naturais ou talentos naturais a gente pode aplicar em qualquer área da vida, né? Os dons espirituais, eles são para que a gente possa servir no reino de Deus, para que a gente possa ser usado por Deus. Dom de cura, dom de fé, dom de profecia, dom de pregar a palavra de Deus. Aí são dons espirituais. Então nós temos dons espirituais e dons naturais ou talentos naturais. Espero que tenha dado para entender. Larissa, como saber que se estamos sendo guiados pela emoção ou pelo Espírito Santo? Excelente pergunta. Eu acho que é Larissa, perdão. Está Larissa aqui, mas acho que é isso. Perdão se eu errei o nome. Como saber que estamos sendo guiados pela emoção, pelo Espírito Santo? Então vamos lá. O Espírito Santo, ele também pode usar nossas emoções. Então veja bem, não é que quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente não tem as emoções, até porque domingo eu usei um exemplo de um trenzinho que tem a locomotiva e os vagões. O Espírito Santo tem que ser a locomotiva, mas o vagão da emoção, ele vai estar lá. Ser guiado pelo Espírito Santo, por isso que foi muito boa a pergunta, viu, Larissa? Ser guiado pelo Espírito Santo não significa que você não terá a emoção ali. Tanto a emoção negativa, o sentimento negativo, né? Por exemplo, o medo, né? Então você pode agir com fé e medo ao mesmo tempo, só que a fé vai na frente do medo. Então o Espírito Santo vai na frente da emoção. Então você usa a fé e emoção junto, o sentimento junto, negativo. Também como o Espírito Santo, ele pode trazer
sentimento e emoções positivas também. Alegria, felicidade, tudo isso são prazer, contentamento, são emoções, sentimentos positivos também que podem ser influenciados pelo Espírito Santo. Como que a gente sabe que é o Espírito Santo? Não, conferindo, perguntando ao Espírito Santo, né? Pedindo: Espírito Santo, assuma o controle, né? Pedindo, né? Deus, aquieta o meu coração, eu sujeito as minhas emoções ao Espírito Santo. Então, é sempre orando e chamando o Espírito Santo, e ele responde a nossa oração. Se você chamar pelo Espírito Santo e clamar por ele, ele virá. Então, se você orar a Deus, falar: Deus, o Espírito Santo vem aqui e toma a frente, e ele vai estar tomando a frente, e aí você sabe que é pelo Espírito Santo. Outra coisa também que você pode fazer quando tiver essa dúvida do Espírito Santo, mas olha, fala: Espírito Santo, toma a frente, e se essa emoção, esse sentimento não vem de ti, esfria isso dentro de mim, diminua isso dentro de mim. Então é chamando o Espírito Santo para tomar a frente. Juliana, obrigado, a qualificação é boa. Obrigado pelo carinho, pelo elogio. Tenho orado, né, Luciano, tenho orado para que meus filhos tenham os seus dons e talentos despertados. Como devo clamar, pastor? Luciana, que legal a sua pergunta, interessante demais, né? Como pai também eu me preocupo demais com isso, né? Essa questão da gente despertar os nossos filhos, ela é uma questão assim muito interessante, que ela é assim: ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma atenção, a gente não pode ser, né, desatento demais a isso, ao mesmo tempo também a gente não pode ser pilhado demais e deixar eles de forma naturalmente descobrirem, né, os seus dons, os seus talentos. Primeiro nós temos que orar para que Deus fale com eles, orar, né, para que eles possam ter experiências com Deus para descobrir os seus dons, os seus talentos. Mas algo também que eu acredito que nós pais podemos fazer é criar um ambiente em torno dos nossos filhos favorável para que eles despertem os seus dons e talentos, né? O que significa criar esse ambiente favorável? Um ambiente de elogio, um ambiente de afirmação, né? Então, por exemplo, talvez o teu filho fez fez um omelete errado, e você tira sarro: você não faz nada direito, menina, se sujou essa panela aqui, agora eu tenho que... Então, são atitudes que vão inibindo uma pessoa, né? Então, fez lá um omelete errado e você brincou: ficou bom, tal. E aí, porque vai fazer com que aquilo não seja um peso muito grande e vai dar a ele a confiança de praticar de novo. E praticando de novo, ele vai, quem sabe uma hora ele vai ser despertado para aquilo. Então, criar esse ambiente, observar muito os frutos, né? Quando ele faz uma coisa, como ele é elogiado, como os resultados ali chegam, então você começa a ir mais naquela área, você vai incentivando ele. Então essa é uma das formas, mas ao mesmo tempo não ficar nervoso demais com isso, porque naturalmente, se nós estivermos sempre colocando os nossos filhos nas mãos de Deus, Deus vai despertando isso. Espero que tenha entendido. Toma a frente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É possível identificar quando Deus nos dá um talento, nos dá talentos e não multiplicamos, porque às vezes não é algo que vem de Deus, é algo que Deus vem de Deus, é algo que Deus... agora eu não entendi. Nós de Deus e nos frustramos. Quero ver se eu entendi, André. Eu acho que é no sentido de, às vezes a gente pensa que tem um dom e não é. Acho que talvez seja isso. A gente se frustra por, né, usar errado, né? Faz parte. Não tem muito, não fica muito assim se culpando. Talvez você tentou alguma coisa, não era muito bem a sua área, né? Até porque essa parte de descobrir o talento, descobrir o dom, é algo assim que vai muito de acerto e erro também, claro. Então não fica muito chateado. Se perceber que não tem aquele dom, aquela área, paciência, ir para frente e buscar o que Deus tem para nós, tá? A paz, estimule seus filhos, que seja muito importante também isso, exatamente, Isabela, estimular, encorajar, né? E você, pai, mãe também,
você às vezes se envolver em algumas coisas, chamar o teu filho, vem aqui para me ajudar com isso, tal, e vai ali observando eles, né? Então, se também nós pais também ficarmos o tempo todo só, né, televisão, Netflix, essas coisas, também a gente não vai despertar, porque os nossos filhos também vão acompanhando a gente, tá? Gente, pode colocar pergunta, pode colocar comentário, muito bom que vocês estão aqui, né, compartilhando, isso é muito legal, né? Eu gosto muito de fazer as lives aqui, tá junto com o pessoal, né? Então eu vou voltar aqui um pouquinho e falar. Então vamos imaginar, né, colocar assim como um trenzinho que nós temos ali na locomotiva, temos que ter o Espírito Santo e depois os outros vagões, né? Então, por exemplo, uma pessoa mais emotiva, ela vai ter o Espírito Santo à frente, depois as emoções, depois a razão. Uma pessoa mais racional, ela tem o Espírito Santo à frente e ela vai ter a razão e depois as emoções. Então, sempre chamando para que o Espírito Santo ele possa guiar a tua mente, né, os teus pensamentos, as tuas emoções. E falando como líder, como lidar com jovens emocionalmente adoecidos. Uau! É um desafio muito grande. A geração nossa hoje é uma geração muito machucada emocionalmente, muito destruída emocionalmente, né? Mas assim, de bate-pronto aqui, acho que duas ações muito importantes. Muito legal a pergunta, né? Porque já vou adiantando aqui também no tema. Nós precisamos nos inundar a nossa mente com as verdades bíblicas. Nós precisamos começar a fazer um processo de substituição e apresentar a verdade. Então, vamos lá. Por que muitas vezes as pessoas não se libertam de certos pensamentos e de certas emoções, vícios ou outros hábitos? Porque elas entendem que libertação é arrancar, então a libertação é tirar. Então ela pede: Jesus, tira esse sentimento, tira o medo, tira a tristeza, tira a depressão. Eu não vou dizer que isso é errado, que não funciona, porque a oração funciona e Deus ele atende o nosso clamor com certeza. Mas eu creio que ajuda mais a gente entender que a libertação, na verdade, era um processo de substituição. Ou seja, você tem que começar a colocar dentro de você aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é de Deus. E conforme aquilo vai entrando, ele vai expulsando, ele vai tirando e vai jogando para fora aquilo que está de negativo. Então, porque se você tirar o que tem negativo dentro de você, vai ficar um buraco, ficar um vazio, mas isso não existe, a gente nunca está vazio. A mente sempre está ocupada, o coração está ocupado. Então, é um processo, na verdade, mais de substituição. Então, a gente precisa começar a inundar principalmente do quê? De verdades e verdades bíblicas, né? Eu gosto de muitas vezes usar uma ilustração. Se você pegar um copo de água, por exemplo, aqui, e a água está suja, e a sujeira está diluída na água, você não vai conseguir arrancar a sujeira. Como que você vai arrancar a sujeira dessa água? Você tem que começar colocando água limpa. Conforme aquela água limpa ela vai entrando, vai transbordando, a água suja vai saindo e a água limpa vai substituindo, até que chega uma hora que o copo vai estar só com água limpa e toda a água suja já foi. Então tem que substituir, tem que colocar aquilo que é limpo. Então, uma das formas da gente trazer o Espírito Santo para frente da nossa vida é substituirmos pelas verdades bíblicas. Então, é algo muito sério, gente, pegar aquilo que a Bíblia diz acerca de você. A gente falar um pouquinho sobre a mente. Romanos 12 fala que nós temos que nos transformar pela renovação da mente. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho lá atrás. Quando Adão e Eva pecaram, eles contaminaram todo mundo, contaminou a natureza. Por exemplo, as plantas não tinham espinhos, começaram a ter espinhos, os animais não eram selvagens, ficaram selvagens. Eu creio, né, mexeu na natureza e mexeu com o corpo humano, né? Além, claro, da consequência espiritual, né, da separação de Deus, todas essas coisas. Mas também contaminou, estragou
o corpo humano. Então, o corpo humano não iria ficar doente, o corpo humano não iria morrer, não ia acabar, né? A pessoa não iria morrer. O homem não foi feito, o corpo humano não foi feito para isso, mas o pecado, ele corrompeu, ele estragou este corpo. Por isso que ele produz, ao mesmo tempo que o corpo humano ele é maravilhoso, porque é criado por Deus, ao mesmo tempo ele fica doente, ao mesmo tempo há mutações genéticas, há deficiências físicas, né? Então, o corpo humano estraga. E quando a gente pensa nisso, a gente esquece da mente. A mente também foi contaminada, vou colocar assim, a mente estragou também a nossa mente. Então, o que acontece? O pecado dentro de nós, que está dentro de nós, ele contamina, né, a nossa mente. Ele faz a mente tender sempre muito mais para o negativo, né? A mente, ela tender para aquilo que é mais confortável, né? Então, por exemplo, se você faz um exercício um dia, o teu corpo fica tudo dolorido, a tendência do outro dia é o teu corpo rejeitar o exercício, ele vai trabalhar contra isso, né? Então a mente ela quer ficar preguiçosa, ela não quer ler, ela não quer estudar. Você começa a estudar, dá dor de cabeça, e isso prejudicou, né, os nossos pensamentos. Então os nossos pensamentos, eles vão sempre tender para o que é mal, para o que é negativo, para o que é prejudicial. Os nossos pensamentos vão sempre tender para aquilo que é ruim, aquilo que não agrada a Deus. A nossa mente vai sempre para isso, né? Então você vai sempre ter uma tendência de esperar coisas negativas, tudo isso, de ter uma percepção errada acerca de você mesmo. Então, nós também precisamos aprender a dominar a mente. Então, é uma autorresponsabilidade, eu tenho que dominar meus pensamentos, eu tenho que controlar. O livro de Romanos fala sobre nós sujeitarmos a nossa mente a Cristo, sujeitarmos os nossos pensamentos a Cristo. Então, existe, né, a pastora Joyce Meyer, uma pastora americana, tem um livro muito bom, chamado O Campo de Batalha, que é a mente. A mente é um campo de batalha, é uma luta, você tem que vencer esses pensamentos. Então, uma das formas de a gente vencer isso é você substituir por verdades bíblicas. Então, aí que vai voltar de a gente ler muito a Bíblia, de ler a palavra de Deus. Só dar um oizinho aqui, o irmão Avelino. Ah, glória a Deus, irmão Avelino, isso é uma benção, saudade, viu? Então a gente precisa combater esses pensamentos, substituindo por versículos, substituindo por verdades. E então você pegando versículos da palavra de Deus, as promessas, Salmos 1, verso 3, e tudo que eu fizer vai prosperar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mateus capítulo 28, eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Então nós precisaríamos ter muito mais disciplina, né? Davi, ele falava o seguinte: eu medito na Bíblia, na lei, nas palavras de Deus, dia e noite. Então ele ficava lendo, ele ficava repetindo. Então eu queria encorajar você, vença a sua mente substituindo. Então o que você pode fazer? Pegue versículos da Bíblia, grifa eles e leia mais vezes. Imprime ele, coloca de algum lugar visível na tua casa, né? Eu lembro, alguns meses atrás, a pastora Thalita e eu, a gente, né, nossa família toda aqui, passamos, né, pelo Covid e tal, e foi muito, para mim foi muito, psicologicamente foi muito, me abalou bastante, eu vou ser sincero, e eu precisei colocar versículos assim, começava a ler aqueles versículos, repetir aqueles versículos, né? Então, e eu comecei a doutrinar mais os meus pensamentos, a vencer eles. Algo que eu comecei a fazer também, que começou a ajudar, eu escrevi, né, no celular mesmo, algumas frases, eu repito essas frases todos os dias. Eu sou amado, eu tenho pai, né? Eu não tenho mais meu pai biológico, mas Deus continua sendo meu pai. Então eu falo, eu tenho pai, eu não estou sozinho, eu tenho uma família que me ama, eu tenho uma família que conta comigo. Então eu comecei a colocar essas frases, eu procuro ler essas frases todos os dias. Para o quê? Dominar a minha mente, para que o Espírito Santo ele esteja na frente da mente, na frente da razão, ele esteja à frente das emoções. Deixa eu ver uma pergunta aqui da Gabi: pastor, como saber se novos desafios que aparecem de repente são ciladas de Satanás ou direção de Deus, Espírito Santo,
para crescimento pessoal e profissional. Existe alguma diferença? Gabi, obrigado pela sua pergunta. Vai voltar muito, Gabi, a conhecer a Bíblia, tem que conhecer a Deus, né? Meu pai, pastor Ayrton, Gabi, ele falava o seguinte: você tem que aprender a trabalhar com Deus, tem que aprender a conhecer a Deus. Quando você começa a conhecer a Deus, você começa quando alguma coisa surge, uma oportunidade, um desafio, você sabe que aquilo é de Deus, porque é de acordo com o padrão de Deus, e não de acordo com o padrão do diabo. Como que é o padrão do diabo? O padrão do diabo é desorganizado, é confuso, é em horas erradas, né? Então, eu lembro uma vez que eu estava no culto, e um irmão estava na igreja, e o celular dele tocou no meio da pregação, e era uma proposta de emprego, e ele ficou muito animado: pastor, olha a proposta de emprego e tal, né? E o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo por isso que foi boa a sua pergunta, Gabi, porque o diabo, ele é muito bom em falsificar as coisas, né? Ele sabe tudo sobre falsificar, então ele pode fazer algo parecer de Deus, mas não é, né? Então você tem que aprender a descobrir. E eu falei com ele: irmãos, pensa bem, Deus, sabe que Deus não podia esperar 20 minutos a pregação terminar e falar com você e a ligação depois, e no final aquele emprego não era de Deus? Eu me lembrei de uma coisa agora, Gabi, que vai ajudar bastante. Por exemplo, a pastora Thalita, ela foi bancária, né, por 15 anos. Pessoas que trabalham em banco, eles têm que estudar como descobrir que uma nota é falsa e uma nota verdadeira. E sabe como que eles fazem isso? Eles não estudam as notas falsas, eles estudam as notas verdadeiras. Porque se ele souber como que é a verdadeira, qualquer tipo de falsificação ele vai conseguir descobrir. Então, quando você começa a conhecer a Deus, trabalhar com Deus, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, quando algo surge na tua frente, fala assim: Deus não faz desse jeito, não é dessa forma que Deus opera. E claro, orando: Deus, se for da tua vontade, se realmente isso aqui é teu, abre as portas. Se não for, fecha as portas, vai na minha frente, Deus. O que for o melhor, deixa acontecer. O que não for melhor, não deixa acontecer. Então, são algumas formas de a gente descobrir. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Júlia colocou algo bem legal aqui, gente. Ela diz o seguinte: ultimamente, antes de sentar na cama para levantar, eu tenho que pedir para Deus desacelerar minha mente para conseguir vencer meu dia. Muito bom. Para dormir e para acordar também, né? Então, é muito bom, Júlio. Realmente temos que orar. A gente tem que orar o tempo todo. E eu oro para dormir também. Eu falo: Deus, aquieta minha mente, né? Eu falo: Deus, eu sei que o Senhor pode cuidar de todas as coisas da minha vida. Eu posso dormir, e nessas horas eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que Deus está cuidando de mim e Ele vai me capacitar. Então é desacelerar a mente. Então realmente a gente tem que orar realmente e clamar a Deus para desacelerar, né? E quando a gente acordar também, não acordar naquela correria, acordar primeiro orando, acordar primeiro lendo a palavra de Deus, né? Então isso vai trazer realmente um grande crescimento. Então, gente, né, eu incentivo você a colocar o Espírito Santo na frente da sua vida, na frente das suas decisões. Não tome decisões, que suas decisões não sejam guiadas nem pelas emoções e nem pela razão. Que suas decisões elas sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Para você poder trilhar, né, usando o exemplo do trem, para você trilhar o projeto de Deus na sua vida, trilhar os caminhos de Deus, você vai precisar ter o Espírito Santo guiando as decisões da sua vida, né? Você não vai conseguir pela razão e pela emoção. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai guiar você para algo que é fora da lógica, que é fora da razão. A razão vai dizer para você: não faça isso não tem sentido, como que você pode isso, né? Então, por exemplo, às vezes você tem lá pouco recurso e o Espírito Santo começa a dizer para você: olha, ajude aquela pessoa, tire um pouco de você para aquela pessoa. Isso é fora da lógica. Eu já tenho tão pouco, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que resolver os meus problemas. Agora eu ainda vou repartir um pouco do meu tão pouco que eu tenho para com outra pessoa. Isso é fora da lógica. Pedro andar sobre as águas foi fora da lógica, é fora das leis das físicas, não se anda sobre as águas. Então, para você viver o plano de Deus, você vai ter que ser guiado. Você não pode permitir que a razão tome a frente das decisões.
Também como da mesma forma as emoções. Deus vai mandar você muitas vezes perdoar aquela pessoa, né, que não merece o seu perdão. Aliás, não, muitas vezes, não sempre, né? Perdoar quem não merece, né? A sua vontade vai ser de revidar, a sua vontade é de provocar, mas você tem que lembrar que você é um cristão, e a Bíblia diz que bem-aventurados são quem? Os pacificadores. Pacificador, presta atenção, pacificador não é ser uma pessoa tranquila. Eu sou um pacificador. Não, isso é ser uma pessoa tranquila. Pacificador é pessoa que olha contendas, olha o fogo pegando e apaga o fogo. Ele promove paz. Ele vai aonde tem confusão e diminui confusão. Ele vai aonde a temperatura está elevada, as brigas, ele vai lá e abaixa a temperatura. Isso é um pacificador. Então, ser uma pessoa pacífica é uma pessoa tranquila. Agora, pacificador, isso é contra a natureza humana. A natureza humana quer ver o fogo pegar, o circo pegar fogo, ela quer provocar, ela quer revidar, ela quer mostrar sua opinião também. E o Espírito Santo te freia e fala: olha, não, segura aí tua emoção, segura teu coração. Então, para viver o projeto de Deus, você não vai conseguir viver esse projeto guiado pela razão ou pela emoção. O Espírito Santo tem que tomar a frente, porque haverão decisões que só poderão ser vividas, né, executadas e cumpridas e tomadas para viver o projeto de Deus se for o Espírito Santo puxando essa decisão, porque haverão decisões que serão fora da lógica e também serão fora da emoção, do seu desejo. A sua carne não vai querer fazer aquilo, então vai ter que precisar de uma força do Espírito Santo. Pastor, me sinto frustrado em não fazer o que amo. Como lidar com esta frustração? Bem, Júnior, depende muito do que é esse que você não ama, né? Tem coisas que às vezes você não ama, que você pode trocar, que você pode escolher outra. Agora, tem coisas que não dá para a gente trocar, né? Então, família, então é pedir para o Espírito Santo resgatar este amor. E uma das coisas que ajuda é voltar, viu, Júnior, a fazer as primeiras práticas. Em Apocalipse, né, uma das palavras à igreja foi que ela perdeu o primeiro amor, né? Então a Bíblia fala que para ela voltar ao primeiro amor, que ela possa voltar às primeiras práticas. Então vou dar um exemplo, por exemplo, um casamento. O casamento está ruim, está muito brigado, parece que perdeu aquele amor. Volte às primeiras práticas. Quais eram as primeiras práticas? Lembra que você, quando namorava, vocês iam no cinema, né? Então volte aí no cinema, volte a ficar, almoçar juntos, jantar juntos, ficarem um pouco mais juntos. Volte a fazer aquelas pequenas práticas. A gente tinha costume de fazer caminhada junto. Então vai voltando aquilo que este amor vai reacendendo, né? Para esfriar não precisa fazer nada, é só ficar parado que esfria, mas para enriquecer tem que se movimentar, né? E da mesma forma que não se esfria da noite para o dia, se esfria aos poucos. Para resgatar o amor também vai aos pouquinhos. Oswaldo, né, coloca aqui: Satanás é o dono das armadilhas, mas Deus, o rei dos livramentos, cura e libertação. Glória a Deus, é isso mesmo, Oswaldo. Deus está nos libertando, está dando sempre, né, a proteção. Nós temos que clamar a proteção dele. Não podemos esquecer que também tem o tempo de Deus, que nem sempre é o nosso tempo, que pedir para o Espírito Santo nos guie e entender isso na hora das decisões, com certeza. Sandra, né? Sandra, que bom. Na verdade, Sandra, eu creio que um dos principais sinais da maturidade de uma pessoa, certa vez eu ouvi isso e eu guardei isso, é aprender o ainda não, né? Então, muitas vezes a gente pede algo para Deus, Deus fala sim. Tem coisas que a gente pede para Deus e Deus fala não. E tem coisas que Deus fala ainda não. E esse ainda não é difícil. Deus fala assim: eu vou te dar, mas não é agora. Meu tempo. É um dos grandes sinais de maturidade, você saber esperar isso. Henrique, abração, Henrique, curti muito a pregação domingo, glória a Deus. Então, gente, queria, né, deixar essa palavra. Então, o que mais domina a sua vida? O que mais domina as suas decisões? As suas decisões são mais direcionadas pela razão ou são mais direcionadas pelas emoções? Se as suas decisões são tomadas mais pela razão ou pela emoção, comece a incentivar você a convidar o Espírito Santo para guiar as suas decisões. Chame ele. Então, se você for uma pessoa mais racional, lembre-se, o projeto de Deus, muitas vezes ele é fora da lógica.
Se você é uma pessoa mais emotiva, mais as emoções, ora para o Espírito Santo, toma o meu coração aqui, aquieta essas emoções, Espírito Santo, aquieta esse temperamento meu, me freia, né? Domínio próprio, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, nós começamos a chamar o Espírito Santo, né? E nós não temos controle, gente, né? Voltando um pouquinho ao pensamento, nós não temos controle sobre o que as outras pessoas fazem por nós, as pessoas fazem contra nós. Nós não temos controle, mas eu tenho controle de como que eu vou reagir àquilo que as pessoas fazem. Isso eu posso escolher, né? Então, um passarinho voar na minha cabeça e fazer uma sujeira na minha cabeça, eu não tenho controle sobre isso. Mas um passarinho fazer um ninho na minha cabeça, eu tenho controle, porque para o passarinho fazer um ninho, ele vai ter que vir muitas vezes e gastar muito tempo. Eu vou ter que deixar ele fazer um ninho. Então, isso cabe a nós. Então, nós temos que combater esses pensamentos, expulsar eles. Nós temos que limpar o nosso coração. Uma pessoa pode falar algo contra você e te magoar, te ofender, te decepcionar. Aquilo entra em teu coração, você não tem o controle sobre aquilo que a pessoa falou contra você, né? Para você. Mas você tem o controle de guardar isso dentro de você ou não. Liberar o perdão, repreender aquelas palavras, não aceitar aquelas palavras, tomar posse das verdades bíblicas. Tome posse das verdades bíblicas, conheça a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, e ela vai substituir, ela vai começar a limpar, ela vai começar a fazer essa faxina na sua mente e no teu coração. Medite na palavra de Deus dia e noite, tome posse delas. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está comigo. Ainda que eu passe pelo fogo, não vou me queimar. Ainda que eu passe pelas águas, eu não vou me afogar, porque Ele está comigo. Eu vou sobreviver a esse período. Eu vou sobreviver às consequências. Salmos 1, verso 3: e tudo quanto eu fizer vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Isaías 40, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Minhas forças estão sendo renovadas. Deuteronômio capítulo 8, o Senhor me coloca em terra boa, Ele está colocando a bênção nas minhas mãos, Ele está à minha frente, está levando a minha vida a um outro nível de conquistas. Então são promessas que nós temos que ir tomando posse. Salmo 126, tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. Aquele que vai semeando com lágrima, paga o preço, se esforça, vai voltar com a colheita nos seus braços. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então são verdades da palavra que a gente vai tomando e aquilo vai entrando. Então, gente, medite na palavra de Deus dia e noite, gaste tempo em oração, coloque as tuas lágrimas aos pés de Jesus, e assim o Espírito Santo, ele vai estar indo à tua frente, né? E ele vai puxar esses vagões, né, das emoções e da razão, porque ainda está lá, né? Às vezes o medo vai estar lá, a decepção vai estar lá, a mente com a sua lógica, com a sua razão vai dizer isso não faz sentido, isso não é uma coisa racional. Mas se o Espírito Santo for estar na frente, ele vai. Então o medo vai junto, a dúvida vai junto, mas ele vai puxando, e você vai viver pela fé aquilo que Deus separou para a sua vida. Amém, gente? Espero que tenha abençoado, espero que tenha sido produtivo. Então guarde isso mais uma vez. Eu não tenho controle sobre o que os outros fazem contra mim, mas eu tenho controle da minha reação, se eu vou guardar aquilo ou não, se eu vou deixar aquilo crescer dentro de mim ou não. Isso é uma opção minha. Eu posso escolher o que vai ficar dentro de mim, eu posso escolher o que eu não quero dentro de mim. Não aceite as mentiras do inimigo, não aceite as palavras pessoas invejosas, não aceite palavras de pessoas amarguradas na vida colocarem sobre você. Rejeite elas, rejeite sobre os teus filhos e tome posse daquilo que Deus já separou. Tem uma oração que eu comecei a fazer quando eu era ainda adolescente, e foi uma oração que mudou o trajeto, as decisões da minha vida. Como nós temos aqui decisões corajosas, decisões que são fora da lógica, decisões que são fora do que a emoção está sentindo, decisões guiadas pelo Espírito Santo. Que uma oração assim: Deus, eu quero ser o que Tu queres que eu seja, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá,
Eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva. Eu quero ter o que o Senhor quer que eu tenha. Eu sou teu e tu és meu. Então esta oração de entrega, essa oração de Deus, eu quero viver o que o Senhor tem, eu quero ser o que o Senhor tem. E para eu viver isso, eu vou ter que tomar decisões corajosas. O que é uma decisão corajosa? É uma decisão guiada pelo Espírito Santo, que muitas vezes será fora da lógica, fora da razão, muitas vezes será contra a tua vontade, contra as tuas emoções, mas se é o que Deus tem, pode ter certeza, é o melhor, vai dar certo, porque quando Deus está à frente, não tem como dar errado.